Vídeo de número 2 do módulo Anjos, Homem, Pecado e Salvação. Vou tomar a minha aguinha. Hoje eu arrumei uma garrafinha, ó. Vamos tomar aquela água abençoada. Molhar a garganta. Dando segmento, então. Página 25. O Deus da criação. Quem é esse cara? O tal de Deus da criação. O nosso Deus, maravilhoso Deus. Como diz o hino que nós iniciamos a nossa aula. Grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor meu Deus. Vamos lá. Deus se revela na Bíblia como um ser infinito, eterno, autoexistente e como a causa primária de tudo que existe. Houve um momento em que Deus não existisse? Olha só, nunca houve um momento em que Deus não existisse. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus. Ele já estava lá, meu querido. Ele é o cara que apertou o apagador, o botãozinho do start. No princípio, Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando ele criou os céus e a terra, ele já estava lá. É isso que a apostila está nos dizendo. Nunca houve um momento em que Deus não existisse. Ele é anterior a toda a criação. Está acima e independe dela. Bom, se eu e você existirmos ou não, Deus não depende disso. Se eu e você adorarmos a Ele ou não, Ele não depende disso. Ele é Deus. Nós não somos nada sem Deus, mas Deus é tudo sem nós. Se não houver mais a montanha, não houver mais os oceanos, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Vamos lá. Deus também se revela como um ser moral que criou todas as coisas boas e, portanto, sem pecado. Deus fez tudo perfeito, amados irmãos. Não há falha no nosso Deus. Não há erro, não há equívocos como em nós. Mas nós, através do pecado de Eva e de Adão, nós que herdamos esse pecado original, nós somos falhos. Nós transpassamos ou deixamos de alcançar a perfeição por causa do pecado. Amém? Vamos lá. Então esse é o nosso Deus. Ele é um ser moral que criou as coisas boas. Dando segmento. Página de número 26, a pessoa do Criador. Hoje nós vamos ver todos os tópicos da apostila. Existem diferentes fontes de revelação da pessoa de Deus. As principais são: aonde podemos ver Deus? Aonde está o nosso Deus? Primeiramente, Ele está aqui na palavra, no verbo. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele é a palavra, Ele é o verbo. Vamos lá. Mas aonde posso ver Deus, irmão Jô? Na natureza. Mas aonde, irmão Jô? Na criação por completa, né? Ó, a Bíblia e a natureza. A criação toda revela o Criador, né? Você pode ver também lá em Salmo 104, fala tudo sobre a criação do nosso Deus. O método bíblico da revelação de Deus é tão claro, intuitivo e conducente que conduz. Conducente é que conduz. Que todos os escritores simplesmente declaram os atos soberanos de Deus. A ciência declara o ato soberano de Deus. Vamos lá. Deus é o Criador. A fé da igreja em relação à criação do mundo
se expressa no primeiro artigo do credo. O que é o credo? Exposição resumida, artigos de fé aceitos por uma religião, aquilo que nós professamos como fé. Vamos lá. A fé da igreja em relação à criação do mundo se expressa em primeiro artigo do credo dos apóstolos, ou confissão de fé apostólica. Lá quando diz lá, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. De acordo com essa declaração de fé, Deus, por meio de seu todo suficiente poder, criou o universo do nada. Em sentido estrito da palavra, criação pode ser definida como aquele ato livre de Deus, por meio do qual, segundo o conselho de sua soberana vontade e para sua própria glória, no princípio produziu todo o universo visível e invisível, material e espiritual, sem o uso de matéria pré-existente. Assim lhe deu existência distinta da sua própria existência. Quase dei um nó no cérebro agora. E você? Vamos lá então. Se eu te der um tecido azul, agulha, linha, máquina de costurar, botão, você vai fazer uma linda camisa como essa, um lindo vestido, as irmãs fariam. Mas se eu não te der a matéria-prima, você vai fazer o quê? Nada, né? Pois é, Deus cria essa linda camisa do nada. Um exemplo, lá no deserto, quando o povo hebreu por 40 anos peregrinou no deserto, as suas roupas não rasgavam, as suas roupas cresciam conforme eles iam crescendo, seus sapatos não acabavam, iam crescendo conforme seus pés iam crescendo. Olha que Deus maravilhoso. Deus mandava a coluna, a nuvem de poeira para tampar o sol de dia, e mandava a coluna de fogo para aquecer a noite. Do nada. É um Deus soberano ou não é? Vamos dar seguimento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deus é onipotente. O que é onipotência? Ele é extremamente poderoso. Aliás, ele é poder. Ele não tem poder, ele é poder. Ele não é ele não tem onipotência, ele é onipotente. Vamos lá. Os remidos no céu celebrarão permanentemente e eternamente o fato de que o Deus onipotente reina, né? Esse cântico ilustra e lembra dois dos mais maravilhosos e expressivos atributos de Deus: sua onipotência e sua soberania. Onipotência divina nos atos da criação. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus criou o homem do pó da terra. Se você pegar o original, o pó, pequena partícula menor, a ciência chama de átomo. A ciência chama de átomo da matéria. E é uma partícula que só existe aqui no planeta Terra. Você acha que eles não buscam uma explicação? Foram lá na Lua ver com a matéria-prima que tem lá na Terra, lá da Lua. Não é a mesma daqui da Terra. Deus criou o homem do pó da Terra, pequena partícula, pó. A ciência chama de átomo, como eu já disse. Vamos lá. Olha que coisa maravilhosa. Isso demonstra onipotência, poder. Vamos dar seguimento. Declaração bíblica da criação. O relato da obra da criação cita o livro de Gênesis e constitui como princípio a base de toda a revelação divina e, consequentemente, a base da relação do homem com Deus. Então, o relato da obra da criação constitui como princípio a base de toda a revelação divina e, consequentemente, a base da relação do homem com Deus. O Senhor criou tudo para Ele e por Ele, mas aí Ele nos criou para que possamos, junto dEle, gozarmos dessas maravilhas. Vamos lá.
A obra da criação é única do Deus Trino, né? A Bíblia revela um Deus Trino, é autor da criação. Já li a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, participa da obra da criação em harmonia perfeita com o Pai e o Filho, conforme indica o texto de Gênesis. Não há na Trindade divina qualquer resquício, resíduo ou vestígio, resquício quer dizer isso, de competição. As três pessoas são distintas, mas formam uma só essência divina e indivisível. Não vamos entrar aqui no questionamento de Trindade, não é mesmo? Vocês já estudaram isso, como eu já disse. A obra da criação foi feita por um ato livre da parte de Deus. A Bíblia deixa claro que Deus é autossuficiente, não tem qualquer relação com a dependência, nada e ninguém. Nós já lemos isso. Vamos lá. A obra da criação tem um começo. A criação teve um princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio é o Bereshit. Gente, eu já postei uma aula de um professor também aí anteriormente. É maravilhoso. Foi lá quando nós estudamos o livro de João nos Evangelhos. É maravilhoso. Eu vou repetir essa aula para vocês se você quiser. No Bereshit, ou seja, no começo, tem tanta coisa que a gente pode tirar. Isso dá uma pregação de no mínimo 2 horas. É o princípio. Literalmente significa começo, né? Por essas escrituras, entende-se que, num momento específico, conforme sua soberana vontade, Deus criou a matéria e a substância que antes nunca existiam. Quanto à existência do mundo espiritual, o princípio é o mesmo estabelecido para a criação da matéria, pois Deus criou tudo do nada. A obra da criação foi produzida do nada. Esta é uma doutrina que se choca frontalmente com as teorias materialistas, ou seja, o evolucionismo, que acredita na eternidade da matéria, mas que rejeitam essa verdade. Dizem que é possível criar uma coisa do nada. Dizem que é impossível criar alguma coisa do nada, mesmo para o Deus onipotente, porque não tem elemento causante. Porém, a Bíblia declara que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Salmo 33, 6. E lá no 48, 5. Que eu disse, lembra do exemplo da camisa? Pois é. Deus não precisa de tecido, agulha, linha, botão, máquina de costura. Ele é Deus. Vamos lá. Página 29. Processo da obra da criação. A criação dos anjos. Agora a gente já começa a caminhar, né, para o tema do módulo. Vamos lá. A criação dos anjos só é entendida plenamente depois de conhecermos os fundamentos da doutrina da criação. Há um processo ordenado na história da criação que se apresenta em 3 fases distintas, como se segue. Lembra que eu falei? Deus, ele é um Deus extremamente estrategista, organizado. É isso que está dizendo aqui para gente. Criação das coisas espirituais. Ao responder os questionamentos do patriarca Jó, livro de Jó, que bênção, ó, Jó 38. O Criador disse-lhe, de modo enfático, que tem ênfase, dando importância. O patriarca Jó, o Criador disse de modo enfático e poético que, quando este ainda nem havia nascido, nem o mundo material havia sido criado, os seus anjos, que são espíritos criados por ele, já estavam presentes na criação do mundo material. Olha só, vamos para a Bíblia. Gênesis, lá em Gênesis, Gênesis 1. Vamos lá. Ó. Criou Deus os céus e a terra, né? Ó, criou no princípio, criou Deus os céus e a terra. Maravilha.
E disse, haja luz, e houve luz. Então Deus viu que era boa a luz e fez Deus separação entre luz e trevas. Deus chamou luz dia e as trevas chamou noite. Maravilha. Vamos lá. Ó. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. Deus criou os continentes. Vamos lá. E fez Deus a expansão e separação entre as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus aos céus. E foi tarde no segundo dia segundo. Beleza. No terceiro dia, ó, apareceu a porção seca e foi assim. E chamou Deus a porção seca de terra. E ao juntamento das águas chamou mares. E Deus viu que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, segundo a sua espécie, semente esteja pelo... E assim foi. Esse já é o terceiro dia. Primeiro ele criou a luz. Depois ele criou o céu e a terra. Depois ele criou as ervas. Bom, o que uma planta necessita para viver? Solo e luz. Mas aí ele ainda não tinha criado o sol. Tá. Mas quem é a luz do mundo? Ah, o mundo estava debaixo da luz de Deus. Vamos lá. E foi tarde, manhã, dia terceiro, viu? Aí no quarto dia que ele cria os luminares na expansão dos céus para que haver separação entre dia e noite. Aí criou o sol, a lua, as estrelas. Vamos lá. Vamos dar seguimento porque eu quero chegar nos anjos. Ó, vou continuar aqui, luminares, depois expansão do céu, produz a água e abençoou. Criação dos seres viventes. E disse Deus, produz a terra vivente, conforme a sua espécie, gado criou os animais. E lá no versículo 26 ele diz, façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Opa, nossa. Façamos conforme a nossa. A trindade aí, ó. Não é conforme a minha, mas é conforme a nossa, disse o Senhor. Ó, vamos lá, encher a terra, sujidade, dominar, tá. Deixa eu achar aqui, se eu não me engano. Lá no capítulo 2, versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Opa, foram acabados. É sinal que ele já havia criado no princípio. Todo o seu exército. Aí você vai perguntar assim, mas irmão Jô, e o diabo e os demônios? Eles eram o exército de Deus. Lúcifer, o próprio nome diz, anjo de luz. Ele era um querubim ungido. Diz que quando ele passava as coisas se moviam de tamanha unção que ele tinha. Ele era regente do coral celestial. Mas ele se levantou contra o Criador. Foi onde ele se tornou Satanás. Levou contigo 1/3 dos anjos. Onde temos os demônios. Vamos lá. Então foram acabados. É sinal que ele já havia criado, né? Então mostrei para você aqui que os anjos foram criados, então, lá no princípio, né? As coisas espirituais. Vamos lá. Na linguagem figurada da Bíblia, tanto as estrelas da alva quanto os filhos de Deus são figuras dos seres espirituais criados pelo Senhor. São várias maneiras que a Bíblia chama os seres celestiais, os anjos, seres celestiais, estrela da alva, enfim. Por isso que é necessário ler todo o contexto para que possamos entender. Não é mesmo? Vamos lá.
o que a palavra está nos dizendo. Porque senão você lê 8, entende biscoito, além de pedir um pedaço, oferece para alguém também. Vamos lá. A criação das coisas materiais. A base dessa declaração está na narrativa bíblica dos princípios, lá de Gênesis. Entretanto, a criação material é imensa e abrange todo o sistema solar e todos os sistemas existentes e descobertos pelo homem. O universo, deixa eu te dar uma notícia, contrariando o que você aprendeu lá na escolinha da Tia Teteia, lá na escolinha secular, na aula de ciência. O universo, ele é finito, meu querido, ele tem fim, ele não é infinito, conforme nós aprendemos com o evolucionismo. Ele tem fim. Vamos lá. Como eu disse, acompanha a entrevista do professor de física que eu vou postar no final, que você vai entender melhor. Vamos lá. A criação da vida sobre a Terra. A criação da Terra, o Criador formou a vida física numa combinação do imaterial com o material. Nesta ordem da criação são incluídos homens, os animais, nas mais variedades espécies, além da vida vegetal. Há uma certa reciprocidade entre anjos e homens, como seres espirituais. Porém, é preciso distinguir ambas as criações, porque os anjos são apenas seres espirituais, e os homens são seres espirituais e materiais. Um exemplo, a vida dos anjos é apenas espiritual. É por isso que eles vivem para sempre, eles são eternos. Eles são imortais. Não são Highlander, não, mas são imortais. Por quê? Por isso eles não se reproduzem. Por isso eles não têm sexo. Por isso eles não têm filhos. É a diferença de nós, que somos mortais e nos reproduzimos. Deixamos nossa geração. Vamos lá. A vida dos homens é espiritual e física. Por isso também nós recebemos o pó da terra, a parte material, e recebemos o sopro de vida, o Espírito que nos dá vida, o Espírito de Deus. Lembra que nós estudamos a unidade do homem, a triunidade do homem, corpo, espírito e alma, lembra? Corpo, matéria, espírito, o que te dá vida, e a alma. A alma são os nossos sentimentos, tristeza, alegria, frustração, saudade, felicidade, riso, choro, isso tudo é a nossa alma. Vamos lá. Por isso que a gente fala aí, tem uns caras aí que são sem alma, né? Não tem misericórdia nenhuma de ninguém, não tem pena de ninguém. Fala assim, o cara não tem alma não. A vida física foi criada para propagar-se. Por isso, os homens procriam e geram outros homens. A vida dos anjos é única e eterna, não pode propagar-se, isto é, os anjos não procriam, viu? Aquilo que eu havia falado. Encerramos aqui, então, a primeira fase e o vídeo de número 2.